O vulcão de Poços de Caldas entrou em erupção. Pois é, saiu nas redes sociais, inclusive lá o próprio perfil lá oficial de Poços de Caldas, né, botou como pergunta se era isso mesmo, tal, se o vulcão entrou em erupção. Aí tava lá um cidadão de lá, filmou uma fumaceira saindo lá de um local e falou assim: olha, o vulcão de Poços de Caldas está entrando em erupção, acabou de entrar em erupção. Bom, será que isso foi verdade? Será que realmente esse vulcão entrou em erupção? Bom, será que tem vulcão mesmo? É isso que nós vamos falar. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, larga o dedo no like. E aí sim, né? Vem comigo e primeira vez se inscreve, né? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos entender o seguinte. Primeiro vamos entender o que aconteceu. Então tá aqui, ó, o cidadão lá, o tiozinho, vamos ver o que ele fez. Pessoal, dá uma olhada, ó. O vulcão aqui em Poço de Calda acabou de entrar em erupção, ó. Ó. Vamos olhar. Onde nós está aqui tá mais ou menos uns 200 graus de caloria. Bom, né, já dá para ver que é uma pessoa simples, né, que não conhece, né, do que está vendo, não tem noção. Infelizmente, o Brasil tá cheio de pessoas assim. Chamar de 200 graus de caloria, né, e tá tão perto assim, né, impossível. É impossível 200 graus, né, de graus Celsius de temperatura, ele conseguir falar, conseguir estar ali, esse capim aqui do lado não tá queimando, então, né, já começa por aí. Bom, mas analisando o que ele filmou, isso aqui, ó. Analisando isso aqui, vou tirar o áudio para a gente poder ver somente o que ele filmou. Ele falou que isso aqui, ó, essa fumaceira que está saindo aqui seria o quê? Seria a tal erupção de Yellowstone. E Yellowstone, já tô com Yellowstone na cabeça. De Poços de Caldas, né? Então, isso daí seria o vulcão de Poços de Caldas. Será que isso é vulcão? Será que essa fumaceira aí é vulcão? Ou somente um incêndio mesmo, né? Então, vamos lá. Porque, meus caros amigos, eu sinto falar para vocês que Poços de Caldas não tem vulcão. E eu já expliquei isso aqui no canal. Mas, pelo visto, vamos explicar novamente. Porque ainda tem gente que fica, né, com aquela coisa de tem vulcão em Poços de Caldas. E acontece, por que que não tem vulcão? Porque Poços de Caldas ali, ah, ele mas Poços de Caldas tem, né? Tem uma cratera. Depois a gente vai ver o mapa, tá? Só que Poços de Caldas está localizado numa região de origem vulcânica. Origem vulcânica não quer dizer que foi erupção vulcânica. O que é essa origem vulcânica? Vamos lá. Há aproximadamente 80 milhões de anos atrás, essa área passou por uma intrusão de rochas alcalinas, que proporcionou o movimento interno, né, de magma no subsolo, em processo que fez essa região se elevar cerca de 500 metros, e parte dessa rocha rompeu a crosta. E com o tempo, né, com o resfriamento dessas rochas, houve um afundamento dessa área central, onde, né, a parte não rompeu a crosta, né? Por isso que tem essa sensação desta borda do vulcão, tá? Então, aí o que aconteceu? Deu origem a um planalto lá em Poços de Caldas. Você tem aquelas como se fossem umas montanhazinhas em volta, e tem um planalto que foi esse rebaixamento ali, né, justamente por causa, né, do resfriamento das rochas. Agora, o que são esses tipos de rochas cristalinas? Alcalinas, perdão. Cristalina é uma coisa, alcalinas são outras. Então são um tipo de rochas ígneas, ou seja, rochas, né, provenientes de magma. Só que se caracteriza por quê? Por apresentar um alto teor de álcalis, ou seja, como sódio e potássio em sua composição mineralógica. E elas contêm minerais como feldespato, né,
por exemplo, e vários outros, né, que também minerais feldspatos alcalinos, por exemplo, né, feldspatoides e outros, né, muitos outros elementos químicos. Mas essas rochas alcalinas, elas podem ser formadas tanto em ambientes vulcânicos quanto plutônicos. Acontece que esta ocorrência está associada à zona de tectônicas específicas, como rifts continentais, ou seja, aquela zona onde o continente separa do outro, ou regiões de intrusão de magma de profundidade. Foi o que aconteceu em Poços de Caldas. Essa rocha se formou lá embaixo e houve pressão magmática, pressão lá tá na crosta mesmo. E o que, que aconteceu? Essa rocha foi levantando, foi levantando, foi levantando durante milhões de anos e saiu, e rompeu a crosta. E rompeu e veio para fora. Então, isso daí, tá, que é o que? Essas regiões de intrusão. E essas rochas são comuns, tá? Nesse tipo de local. Claro que são menos comuns do que outros tipos de rochas ígneas, né, que podem estar relacionados aos processos geológicos, né, de vulcanismo, por exemplo, de erupção vulcânica mesmo. Tá? Agora, nessa situação de intrusão magmática, essas rochas são muito, mas muito, muito comuns. Foi o que fez lá a questão do Planalto de Poços de Caldas. Você quer ver um outro tipo de intrusão, mas aí a rocha é diferente? Ou aqui no Rio de Janeiro, nós temos um morro chamado de Pão de Açúcar. Ele é muito mais velho, aquela rocha, do que a formação da praia ali, a formação que está no entorno dele, porque foi resultado de uma intrusão também. Aquela rocha se formou há muito mais tempo lá embaixo e por pressões, né, lá do magma, então aquela rocha foi e ficou ali, aparecendo, formando o Morro Pão de Açúcar. Pois é. Então, isso aconteceu lá em Minas Gerais, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, intrusão, e vários outros locais ao redor do mundo. Ou seja, Poços de Caldas não tem vulcão. Mas não estão satisfeitos com isso? Então vamos continuar. Por quê? Aqui, ó, vocês vão ver que como é que se forma um vulcão? Tá? Como é que o vulcão realmente se forma? Nós temos os limites de placas construtivas. E é isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Isso é esse aqui que vocês estão vendo. Ó. No caso aqui, a placa norte-americana e a placa Eurásia, né? Mas pode ser aqui a placa sul-americana e a placa africana. E tem justamente essa região central aqui, que é a dorsal mesoatlântica, chamado vulcões de limites de placa construtiva. Esses limites construtivos são placas tectônicas se afastando uma da outra, gerando literalmente, né, uma crosta nova ali. E esses caminhos podem criar um magma quente associado que pode fluir. E vulcões podem às vezes se formar nessas configurações, como, por exemplo, isso aqui aconteceu na Islândia. O vulcão da Islândia é assim. Agora, nós temos outra situação que pode também formar vulcões, é isso aqui, ó. São chamados vulcões de limites destrutivos, ou seja, essa região de subducção de placas que vocês estão vendo aqui. E essa região de subducção de placas, o que acontece? A placa, né, vai entrando, uma debaixo da outra. E essas placas estão se movendo uma em direção oposta à outra. E acontece que conforme a placa ela vai entrando e simplesmente literalmente se destruindo aqui embaixo da outra, lá dentro do manto, você pode gerar o que? Correntes ascendentes de magma. E essas correntes podem gerar vulcões, tá? Ali no continente, próximos à costa, próximo à região de quê? De intrusão de placas, ou seja, próxima à região de subducção de placas. E essa aí acontece o quê? Que essa intrusão, essa subducção, ela oferece, né, desde abaixo da placa continental até processos, né, que são chamados também de oceanos, vulcões em vários cenários, como por exemplo ali do nosso lado no Chile e também todo aquele círculo de fogo do Pacífico. São vulcões desse tipo e são vulcões normalmente muito ativos.
são vulcões ativos que entram em erupção bastante, tá? Como lá, por exemplo, o Chile tem sempre, lá no México, o Popocatépetl, né? Então, vários outros vulcões, tá? Lá no Círculo de Fogo do Pacífico. E acontece que pode ter mais uma forma de um vulcão aparecer, que é esse aqui, é o chamado hotspot, o ponto quente, que nada mais é que quando aqui lá no núcleo solta uma manta, aí isso aqui entra, vamos dizer, literalmente em convecção, tá? Ele sobe e vai, né, esquentando o bumbum da crosta aqui em cima. E até que chega um momento que vai conseguindo derreter a rocha e criando, né, os caminhos lá dessa pluma que está subindo e acaba gerando um vulcão de hotspot. Isso aqui foi um processo que formou lá as ilhas do Havaí, as Ilhas Canárias lá na Espanha, lá na costa da África, são vulcões hotspots. Vários vulcões na costa da África também são vulcões hotspots na costa da África, que é voltado para o Brasil. Tá? Então nós temos vários exemplos de vulcões hotspots pelo mundo. E acontece o seguinte, quando a placa tectônica ela se desloca, mas esse camarada aqui, ó, esse hotspot, ou seja, essa lava que está subindo, essa pluma que está subindo, ela é muito grande e muito demorada. Então, o que acontece? Ela vai continuar saindo naquela direção lá do manto e lá do núcleo. Só que a placa está se movimentando. E aí o que acontece? Você forma várias cadeias e formas vulcões diferentes. E às vezes os vulcões que vão ficando mais para fora desse limite da zona de subducção, da zona de aqui, né, de hotspot, do ponto quente, que acontece, essa pluma do manto tal, ela vai derretendo, vai afinando a crosta, até que a atividade vulcânica chega à superfície. Como eu falei, várias ilhas do Havaí se formaram assim. A placa se move e cada hora surge uma ilha. Tanto é que cada ilha tem uma idade diferente. O mesmo acontece para o quê? Para as Ilhas Canárias. Tá? As Ilhas Canárias também são assim. E tem mais um vulcão que é muito, muito conhecido, que é assim, o nosso querido Yellowstone. Yellowstone, né, nós tivemos várias erupções, umas muito grandes, outras menores, umas somente de intrusão de lavas, outras não, mas que deixaram marcas aqui, ó, deixaram marcas ao longo da crosta da costa lá nos Estados Unidos. Então, o que acontece aqui? Nós temos o movimento da placa e cada pontinho desse aqui, ó, mostra a posição em que entrou em erupção, ou seja, a posição que esse hotspot ele foi se movendo em relação à placa, ou seja, o hotspot estava aqui e a placa ia se movendo em relação a ele, ia jorrando, né, formando novas erupções, certo? Então, nessa situação aqui, tá? Um vulcão hotspot, ele é justamente isso. Se essa pluma continuar durante alguns milhões de anos, isso daqui, ó, estaria, né, acontecendo aqui também no Brasil. E nós não tem. Tá? Então, ficou satisfeito? Ainda não? Então vamos ver o mapa. Vamos ver o mapa. Porque, meus amigos, aqui, né, é assim. Com isso, com os mapas, eu espero que agora fique, né, fique na paz. Porque, olha só, aqui nós estamos vendo o mapa e justamente aqui, ó, Poços de Caldas. Ó, Poços de Caldas. Tá? Poços de Caldas. Aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo Poços de Caldas aqui. Vamos dar um zoom nesse mapa aqui. Do Google. Ó, caramba, olha só. Olha aqui, ó. Caramba, ó. É uma cratera, olha só. Olha só, tá? Nossa, olha só que cratera. Não, não é uma cratera, tá? Não é uma cratera. Por quê? Que a única chance disso daqui ser realmente, ó, um vulcão, ser realmente algo, né, dessa situação, vou mostrar o mapa aqui planificado, tá? A Terra é plana, a Terra não é plana, né? Mas o mapa vai ficar planificado.
Só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque aqui, ó, tá Poços de Caldas. Tá? Então, Minas Gerais, né, tá longe da costa, né? Aí todo mundo sabe. E o rift aqui da coluna, né, ou seja, Minas Gerais está aqui, ó, Poços de Caldas, e aqui está a dorsal mesoatlântica. Ou seja, para ter vulcão nessa área, se fosse pela dorsal, teria que ser por aqui, ó, na borda. Como nós temos o último vulcão numa ilhazinha aqui embaixo, tá? Depois a gente pode falar isso, o último vulcão que aconteceu no Brasil, tá? E nós teríamos aqui. Nós temos também evidências de vulcão aqui, ó, no Rio Grande do Sul, justamente, né, há muito tempo atrás, lá no Eoceno. E nós temos evidências daqui, ó, do outro lado, ó. Aqui, ó, é a zona de subducção. E o Chile tem uma penca de vulcão. Essa área aqui, Chile, tal. Então, o que acontece? Zona de subducção, zona de destruição, né? Ou seja, que forma aqueles vulcões. E olha a distância de Poços de Caldas para a zona de subducção e para a zona de, né, rift, ou seja, zona de separamento. Agora, sabendo disso, qual seria a única forma, de se ter um vulcão aqui? De ter um vulcão aqui, sabendo que isso aí foi 80 milhões de anos atrás que é essa formação. Seria de ter o quê? Um hotspot. E você não vê nada geologicamente semelhante nas proximidades, ó. Já que você sabe que a placa sul-americana, ela vai, né? Ela vai para cá, para cá, ó. Tá? Ela vai para cá. Então a placa sul-americana, ela se desloca para cá. Então vamos marcar aqui, ó. Marca o vulcão. Se fosse vulcão Poços de Caldas, então para cá, mais para cá, ó, teria que ter algo semelhante. Teria que ter algo semelhante, tá? Ah, mas tem vulcão aqui em Nova Iguaçu. Não, também não tem vulcão em Nova Iguaçu. Aquilo lá não é vulcão, tá? E até mesmo seria um negócio diferente, porque o tipo de geologia dali seria um caso um extrato vulcão, porque é um cone, né? Não. E Poços de Caldas já seria um super vulcão, um mega vulcão, né? Não, nada disso. Não é, não tem. E agora vamos ver justamente lá o Parque Yellowstone, né? Aqui é o Yellowstone, tá? A caldeira do vulcão de Yellowstone, olha só, isso aqui é uma caldeira, mas ué, cadê a boca do vulcão? Cadê? Nós não estamos vendo? Pois é, meus amigos, pra você ver que o negócio, né, não é sempre, né, se a gente aumentar, ó, a boca do vulcão, o Yellowstone é grande o vulcão, mas não é isso tudo aqui, né? Mas sim, aqui nós temos a caldeira de Yellowstone. Só que se a gente pegar e for um pouquinho mais, ó, o Lago Toba, olha aqui, ó, olha a diferença. O Lago Toba também não tem aquelas cadeias lá, montanhosas, não tem aquela situação ali. E aqui, ó, já tem uma certa protuberância no meio. Aqui, sim, é um vulcão, no Lago Toba. Tá? E outra coisa, aqui, ó, na Islândia. Por que que tem esse vulcão aqui na Islândia? Porque aqui é uma zona de rift, uma zona de separação de placas. Então, em breve, a Islândia ela vai partir no meio. Mas enquanto isso, o vulcão está aqui, ó. Ó, o vulcão está aqui, ó, na Islândia. Tá certo? Então, no mapa, dá pra gente ver que, ah, não, de cima, se a gente ver de cima, Poço de Caldas está lá, tá evidenciado o vulcão. Não. Por quê? Que se fosse ter um vulcão aqui, a única coisa que seria um hotspot, um ponto quente, que eu expliquei. E aí, ó, nenhuma parte geológica aqui no mapa tem nada parecido aqui, ó, nas proximidades. Ou seja, não tem. E outra coisa, que é outra evidência? Se foi um vulcão, cadê a evidência de lava em volta? Não tem evidências de derramamento de lava ali. Pelo menos não em 80 milhões de anos.
Pois é, meus amigos. Então, Poços de Caldas não tem vulcão, ou seja, o vulcão não entrou em erupção. Se não tem vulcão, o vulcão não entrou em erupção. E é isso que eu peço a vocês para tomar cuidado com tudo que vem pela internet. Porque é muito fácil. O pessoal de Poços de Caldas, é claro, óbvio, evidente, que vai falar assim: não, é o vulcão, pô, vem ver o vulcão. Poços de Caldas está no vulcão. Por quê? Porque é turismo. Porque vai dar turismo para eles. E ok, mas lá tem a situação das águas termais. As águas termais não quer dizer que aquilo ali seja de origem vulcânica? Não, não, meus amigos, não. Por quê? Porque ali, como a gente pode ver no próprio mapa, tá, é uma região que tem boa chuva, né? E chove razoavelmente bem. Por quê? Porque tem mata. E tem uma mata aqui, ó, que não é cerradinho, tá? Não é cerradinho. Então o que acontece? Ali chove bem. E chovendo bem, você tem a intrusão, né? A água, ela infiltra, né, nas rochas e fica presa nos poros. E meus camaradas, posso falar o seguinte, que quando você desce na crosta, a temperatura da rocha aumenta. E isso provoca as águas termais lá em Poços de Caldas. Essa infiltração, águas retida nos poros e o que? A temperatura das rochas, fazendo que há essas fontes de águas lá. Mas essa rocha, essa água, ela tem enxofre, então quer dizer que tem vulcão. Não. E simplesmente aquela rocha que está lá embaixo, ela veio, como eu falei, de uma intrusão de magma, uma intrusão magmática. Empurrou para cima, mas não houve a liberação de um vulcão. Não houve a explosão do vulcão. Não houve derramamento de lava. Então, isso pode acontecer, e pode, claro, evidente, mas ali nunca teve vulcão ali. Só teve o quê? Uma intrusão de magma. Até porque a região não mostra isso. As evidências não mostram isso. Beleza? E agora eu vou deixar uma coisa para vocês. Se vocês gostam de saber coisas desse tipo assim, né, como eu acabei de falar nesse vídeo, de pegar e desmentir alguma coisa que estão falando, vocês vão chegar e vem aqui, ó, entra na página principal do canal, dá aquela descidinha básica e aqui, ó, Desmascarando. Inclusive aqui já tem vários vídeos, tem alguns vídeos, né? E já falando aqui, ó, falando do ARP, anomalia magnética, foto de fantasma, ARP provocou chuvas no sul, Fry faz mal à saúde, um bode preto andando em duas pernas, lá o bicho lá andando em duas pernas. Será que é isso? Que o bode está possuído? Então, chega lá, clica aqui e se inscreve nesse canal, né, porque vocês vão ter muito mais vídeos, pelo menos 2 vídeos por semana estão sendo postados aqui. E aí vocês vão saber, né, vão ficar ligados no que é fake news e que não é fake news. Ou seja, eu dei essa separada legal do meu canal para justamente, né, o algoritmo não dar uma enrolada. Então, muito obrigado a você que está aí, que chegou até aqui. Gostou? Larga o dedo no like, não esqueça de chegar lá nesse vídeo e mandar a tua inscrição. Valeu? Então é isso aí. Forte abraço, até a próxima.